Doutora Patrícia Montagnier, neurocirurgiã, certificada pela World Institute of Pain para procedimentos minimamente invasivos em dor, apresenta o case cannabis para o tratamento terapêutico da dor. Eu sou médica, neurocirurgiã, diretora técnica da Neurovince, uma clínica focada no atendimento a pessoas portadoras de transtornos neurológicos na Grande Florianópolis. Tenho foco de atuação em dor, uma certificação internacional em procedimentos minimamente invasivos para dor, e há alguns anos me tornei uma entusiasta do uso da cannabis medicinal para meus pacientes com dor crônica, também com os pacientes oncológicos e com transtornos neurológicos diversos. Atualmente eu acompanho mais de 700 pacientes em uso de cannabis medicinal aqui na nossa clínica, e a gente tem observado resultados surpreendentemente satisfatórios, especialmente naquelas situações onde eu já havia esgotado o meu arsenal terapêutico habitual. E é uma satisfação, uma alegria muito grande estar partilhando essa experiência, essa vivência com vocês. Em média, 20% da população do mundo é portadora de dor crônica. Dor crônica tem um impacto brutal na qualidade de vida das pessoas. Frequentemente está associada a transtornos do humor, do sono, a restrições na mobilidade, das atividades de vida diária, ao uso de múltiplas medicações, e boa parte dessas pessoas não encontram um alívio significativo do seu quadro álgico com as terapêuticas habituais, convencionais. E por que a planta cannabis pode ser uma alternativa terapêutica segura e eficaz para esses pacientes? Primeiro, porque cannabis tem sido usada para dor pelos homens há milênios antes de Cristo, em diferentes lugares, épocas, culturas e civilizações. Há 5.000 anos, a cannabis é utilizada para tratamento de dor na primeira farmacopeia do mundo, a farmacopeia Pentsalchin. 70 anos depois de Cristo, Pedânios Dioscórides descreveu a cannabis em sua obra De Matéria Médica como um medicamento analgésico e anti-inflamatório. A civilização árabe, através de intelectuais como Avicena, disseminou o uso medicinal da cannabis, que inclusive chegou a ser usado na realização de pequenos procedimentos cirúrgicos como um medicamento anestésico. O Tratado de Farmacopeia dos Estados Unidos, de 1850, e a primeira publicação do Manuel Merck, de 1889, indicavam a cannabis para tratamento de dor crônica e dor neuropática. Na década de 30, laboratórios farmacêuticos conhecidos até hoje, como a Park Davis e Eli Lilly, produziam tinturas de cannabis em larga escala como medicamento analgésico e antiespasmódico. Segundo motivo, cannabis apresenta uma baixíssima toxicidade quando comparada à maioria dos medicamentos que a gente comumente prescreve para dor. Os receptores endocannabinoides CB1 estão amplamente localizados no nosso sistema nervoso central e periférico, especialmente córtex, cerebelo, núcleos da base e hipocampo, nas áreas que a gente sabe controlam os movimentos, a memória, o humor, o prazer e a dor. Mas, curiosamente, existem pouquíssimos receptores endocannabinoides no nosso tronco cerebral, nas áreas cardiovascular e que coordenam os movimentos respiratórios do tronco, os movimentos respiratórios no tronco cerebral. E esse é o motivo pelo qual a letalidade por cannabis é dificílima de acontecer. E quando a gente olha para os principais efeitos adversos dos derivados canabinoides e compara eles com os principais efeitos adversos das principais medicações que a gente prescreve para dor, a gente não vê nada demais. Os efeitos adversos mais comuns dos canabinoides são tontura, sonolência, prostração, que amenizam nas primeiras semanas de uso do tratamento. Quando a gente olha para o potencial de dano a longo prazo, a cannabis, mesmo quando utilizada de uma forma não medicinal, na forma de fumo, não padronizada, não acompanhada por um profissional médico, apresenta menor taxa de dano físico, social e psíquico que benzodiazepínicos e opioides. A taxa de dependência da cannabis se iguala à taxa de dependência do café, 9%.
Terceiro grande motivo, cannabis é capaz de atuar em todas as áreas do sistema nervoso central e periférico que produz, transmite e interpreta um sinal doloroso. Na periferia, nos nervos sensitivos, a ativação de receptores endocannabinoides inibem a transmissão do estímulo nociceptivo e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. No gânglio da raiz dorsal e no corno dorsal da medula espinhal, os receptores CB1 também inibem a transmissão do estímulo nociceptivo. E os receptores endocannabinoides CB2 modulam a resposta imunológica associada ao processo de sensibilização neuronal, tão comum na dor crônica. A nível supraespinhal, os receptores CB1 inibem a ascensão do estímulo nociceptivo, principalmente no núcleo ventro-posterolateral do tálamo. E também modulam os componentes emocionais e cognitivos relacionados à percepção da dor no córtex sensitivo motor e na amígdala, reduzindo as sensações desagradáveis associadas à dor. Ainda, os receptores canabinoides ativam as vias inibitórias descendentes da dor, ao nível da substância periaquedutal, nos núcleos da RAF e também no tronco cerebral. Então, em resumo, o sistema endocannabinoide exerce controle da dor em todos os níveis, supraespinhal, espinhal e periférico. Mas os fitocannabinoides não atuam apenas receptores canabinoides, eles podem contribuir no controle da dor, atuando de múltiplas outras formas. CBD e THC, os principais fitocannabinoides, atuam em outros grupos de receptores, como o sistema opioide, serotoninérgico, dopaminérgico, acetilcolinérgico, GABAérgico. Isso quer dizer que os canabinoides exercem efeitos modulatórios não só na dor, mas também no humor, no apetite, no sono, na memória, nos processos inflamatórios. E esses múltiplos mecanismos de ação dos canabinoides no nosso organismo caem como uma luva no contexto do paciente com dor crônica. O paciente com dor crônica não apresenta apenas dor, apresenta insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão, prejuízo nas relações sociais, declínio cognitivo, alterações do apetite. E esses processos frequentemente se misturam, amplificam e complicam a abordagem da dor crônica. E por isso, frequentemente, a gente recorre a essa polifarmácia para esses pacientes. Só que os medicamentos de moléculas únicas, eles apresentam um espectro de atuação muito restrito. A gente precisa de uma molécula para cada sintoma. O opioide para dor, o anticonvulsivante para dor neuropática, o antidepressivo e o ansiolítico para o transtorno do humor, o antipsicótico ou antidepressivo para ansiedade, o benzodiazepínico para insônia, o antiemético para náusea, relaxante muscular para espasticidade. Já os medicamentos de moléculas múltiplas, como os medicamentos à base de cannabis, apresentam um amplo espectro de atuação que nos permite tratar a pessoa e não apenas um sintoma. Um paciente com AVC, com esclerose múltipla, que busca cannabis para melhora da espasticidade, experimenta também melhora do sono, melhora do humor. Um paciente com dor lombar crônica que faz uso de cannabis não está só prevenindo crise álgica, está dormindo melhor, está menos irritado, está menos ansioso. Um paciente com câncer, com dor oncológica, se beneficia dos efeitos analgésicos da cannabis, mas também dos efeitos antieméticos, indutor do apetite, do sono, sensação de bem-estar e relaxamento que comumente acompanha o uso desses compostos. Eu não quero dizer com isso que cannabis é uma panaceia, a solução de todos os problemas e que a gente deve largar todo o resto para usar cannabis para os nossos pacientes. Mas cannabis claramente permite uma importante redução prescritiva que impacta diretamente a qualidade de vida desses pacientes. Como a gente observa nesse estudo que acompanhou pacientes com dor crônica e começaram a fazer o uso de cannabis. Cada médico deixou em média de prescrever 1.826 doses de medicamentos para dor. No ano de 2013, isso representou, nos Estados Unidos, uma economia de 165 milhões de dólares para o Medicare. Esse outro trabalho, de 2017, também mostra uma redução média de 42% do uso de opioides dos pacientes com dor crônica que começam a fazer uso de cannabis. Além disso, uma redução de mais de 30% no uso de benzodiazepínicos. Nos Estados Unidos, isso está tendo um impacto enorme na crise dos opioides. Pacientes que começam a fazer uso de cannabis como complemento do tratamento da dor crônica, em média, 40% simplesmente suspende o uso de opioides. 47% consegue reduzir a dose diária de opioides.
há uma redução média de mais de 25% das mortes causadas por overdose e opioides. Existe uma sinergia de atuação muito interessante entre os canabinoides e os opioides. CBD e THC, eles atuam como moduladores alostéricos dos receptores opioides mu e delta, ou seja, eles apresentam a capacidade de modular efeitos potencialmente tóxicos dos opioides, ao mesmo tempo que potencializam efeitos terapêuticos deles. Existem mais de 20 mil artigos científicos disponíveis no PubMed sobre o potencial terapêutico dos canabinoides. Hoje são listados no clinicaltrials.gov mais de 500 ensaios clínicos utilizando a cannabis para fins medicinais. É claro que mais estudos clínicos com metodologia qualificada são necessários e muito bem-vindos, mas já existe uma contundente base de dados para validar o benefício dessa planta na dor. Essa rigorosa revisão científica de artigos publicados de 1999 a 2017 pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos foi taxativa ao afirmar que existe sim evidência científica conclusiva substancial de que canabinoides são efetivos na dor crônica. E assim como os medicamentos alopáticos, os medicamentos à base de cannabis eles devem ser qualificados e laboratorialmente testados para que a gente garanta segurança e a potência desses produtos. Diferentemente das tinturas de cannabis do século XX, hoje a gente tem medicamento à base de cannabis consistente, padronizado e facilmente dosável. E por esse e muitos outros motivos, o mercado da cannabis está apresentando projeções bilionárias. A explicação de todo esse sucesso é o sistema endocannabinoide, um sistema regulatório vital envolvido em praticamente todos os nossos processos fisiológicos e patológicos. Os fitocannabinoides da planta da cannabis, eles interagem com os nossos receptores endocannabinoides e as nossas substâncias endocannabinoides, contribuindo para a modulação de todo esse sistema. E por isso as aplicações clínico-farmacológicas dos derivados canabinoides são inúmeras. Eles apresentam um potencial terapêutico desde doenças de pele, Alzheimer, autismo, epilepsia, doença inflamatória intestinal, dor crônica, dentre muitas outras doenças. A gente está diante de um conhecimento de potencial disruptivo. A modulação do sistema endocannabinoide é a tônica da medicina do futuro. Cannabis medicinal já é uma realidade, é uma ferramenta terapêutica com potencial transformador em inúmeras situações, especialmente na dor crônica. É comprovado que agrega qualidade de vida e bem-estar para milhares de pacientes e deve fazer parte do arsenal terapêutico de todo e qualquer médico. Eu me tornei uma médica, uma neurocirurgiã muitíssimo melhor depois que a cannabis entrou na minha vida profissional. Estudem, estudem e estudem. Busquem esse conhecimento com seriedade e responsabilidade. Estejam preparados para a nova fronteira da medicina. Esses são os meus contatos. Foi um prazer participar desse evento e trazer o conhecimento do sistema endocannabinoide da cannabis medicinal para a construção da saúde 5.0.